Então, boa noite novamente, sejam bem-vindos e bem-vindas, né, a mais esse encontro aí da disciplina de educação especial. Espero que vocês estejam, aproveitando, que estejam gostando ali das discussões que nós estamos travando ao longo da disciplina, né? A gente aí está numa fase ali, né, no meio começo, mas já não é mais tão começo assim, né? Estamos ali 25% exatamente hoje da. Não, 25 não, mas 20% ali da disciplina, né? A gente estamos no nosso quarto encontro, né? O nosso segundo encontro síncrono, né? Tivemos dois encontros já assíncronos, né, na disciplina, mas tivemos ali algumas intercorrências no começo. Eu sei que eu não estou conseguindo, né? Tivemos ali uma troca de tutores também, a gente não está conseguindo responder a todos vocês no ambiente, mas isso vai melhorar, tá? Então, podem ficar tranquilas a isso, a gente vai afinar isso. Mas estamos ali, né, juntos, né, nessa jornada para a discussão ali, né, de maneira geral, de uma educação inclusiva, né? Então, queria ali, né, aproveitar também a oportunidade, né, para falar com vocês, né, saber depois um pouquinho o que é que vocês estão achando, se vocês têm algumas dúvidas, né, o que é que vocês estão achando da disciplina, né, desejar aí uma ótima noite aí a todos os polos, né, temos aí 4 polos, né, ligados à disciplina: Dianópolis, Lagoa da Confusão, Pedro Afonso, Colinas. Espero que todos estejam aqui, né, muito bem representados por vocês, né? Tenho uma vontade imensa de conseguir, né, conhecer vocês aí pessoalmente. Espero que em breve isso seja possível, né? E a gente vai caminhando aqui na nossa disciplina, tá? Antes de começar exatamente a aula de hoje, eu queria saber de vocês, né? Como é que está a relação de vocês com a Educa? O que é que vocês acham que está precisando melhorar, né? Como é que, se vocês estão sentindo alguma dificuldade, né? Então, gostaria, eu vou deixar aqui o microfone aberto, né? Para ouvir vocês, né? De como é que vocês estão vendo aí esse primeiro mês, né? Da disciplina. Teremos agora na próxima semana uma parada do carnaval, né? Espero que vocês se comportem, né? E também, né, aproveitem aí o momento para se divertir também, para dar uma estudada, para dar uma descansada, né? Mas queria saber de vocês, se vocês têm alguma questão sobre o andamento da disciplina até agora, principalmente ali no que concerne ao Educa. Então, vou deixar aqui a palavra aberta para vocês, para quem quiser se expressar, fique à vontade. Né? Não, tudo bem, né? Isso acontece, né? Mas o que eu queria saber, assim, é se existe alguma coisa, assim, além da questão que eu sei que, né, dificuldade, todo mundo sabe, né, que não é fácil fazer universidade, né, que a gente não consegue viver apenas para se dedicar ao curso, que a gente tem família, nós temos as nossas demandas, muitos de vocês já trabalham ou na área ou em outra área, então a gente sabe que é difícil, né? Mas além dessas questões, eu queria saber se vocês estão com alguma dificuldade de acesso, de entender as atividades, enfim, nesse sentido que, no caso, que a gente possa melhorar, né, essa nossa relação ali no ambiente. Se tiver algo, se você também não quiser falar agora, pode enviar para o meu e-mail também, não tem problema nenhum, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Então, alguém teria alguma coisa, algo que gostaria de falar, principalmente ali sobre essa a, o, o- a condução, né, da disciplina no Educa. Deixa eu ver aqui o que a Nia falou. Deixa eu abrir aqui.
As leituras são muitas, vou fazendo um pouco conforme o tempo, dando prioridade aos vídeos e às aulas. De fato, ele assim, eu entendo, né? Eu até tenho procurado, né, colocar, vocês vão ver, né, artigos, né? Artigos, por quê? Porque eles são mais curtos, são mais objetivos, permanecem com a linguagem acadêmica, mas às vezes eles trazem ali um ponto de uma maneira que às vezes o capítulo de um livro se tornaria mais extenso, e aí eu tento complementar, né, com as videoaulas, né, mas de fato é uma questão mesmo, mas é uma questão que, assim, não sei, assim, não tem muito o que fazer, porque sempre vai ter um tema, né, mas vejam, por exemplo, a aula de hoje, né, eu já vou aproveitar para entrando, né, a gente vai ter essa aula, esse tema, né, de hoje, ele está dividido em duas partes, né? Qual é o tema? É políticas públicas e legislação mundial, né? O que é essa legislação mundial? O que é que, como, né, sejam alguns eventos, né, que trouxeram ali algumas leis, algumas questões, dos slides, né? Tá bom, eu vou tentar colocar mais isso, é porque realmente não é toda a aula que tem os slides, né? Mas eu vou adotar essa sugestão aqui e vou tentar incluir os slides nas próximas, tá bom? Pode ficar tranquilo, anotei aqui e para incluir essa questão ali nas próximas aulas. Beleza. Ótimo, era esse tipo de feedback aí, justamente isso que eu estava procurando. Obrigado, Leia. Então, vejam só, hoje, né, a gente vai discutir, né, falando essa questão dos textos, né, vamos discutir essa legislação mundial. E esse nosso tema, né, ele está dividido ali em alguns encontros, tá? Deixa eu só rememorar aqui se são dois ou três, para não falar para vocês uma besteira, né? Isso, são dois, né? A gente vai começar essa discussão hoje, né? Nessa aula síncrona no dia 25, nós vamos ver hoje a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Declaração de Joltin, né? A partir de um texto. E na nossa próxima aula, né? Após ali o Carnaval, a gente vai continuar com esse tema de políticas públicas e legislação mundial a partir da Declaração de Salamanca e da Convenção de Guatemala, né, que são documentos importantes. Então, por mais que a gente tenha dois textos diferentes para tratar sobre os assuntos, esses textos eles se complementam, né? Então, são textos mais curtos, ali de 12 a 13 páginas, né? E eles se complementam, certo? Porque, no final, eles fazem parte de um mesmo processo normativo que partem ali no início ali dos anos 90, de como é que, primeiro, as pessoas com deficiência são vistas como pessoas de direito, né? E como, né, especificamente depois, o direito à educação, né, das pessoas com deficiência vai ser garantido, né? Então, os dois textos, né, que validam a aula de hoje e a da próxima semana, eles giram em torno disso, certo? E aí você pode até falar, professor, mas cara, pô, desculpa, o que danado tem a ver uma declaração que foi feita lá em Jotien, na Tailândia, né, em 1990, e outra, né, a declaração ali, né, de Universal dos Direitos Humanos, que foi feita ali em 1948. O que é que danado isso tem a ver com a gente aqui no Brasil? Então, essa é a resposta que nós vamos aí, que vai guiar a nossa aula de hoje, tá? Então, a gente, assim, qual é o objetivo da nossa aula de hoje, né? Compreender essa relação, né, de direitos humanos, né, que às vezes é vista ali de uma forma polêmica e até preconceituosa, né, e a universalização da educação e a inclusão de pessoas com deficiência, inclusive, analisando, na verdade, desculpa, o impacto desses documentos que eu falei, tanto a Declaração de Direitos Humanos de 1948, quanto a Convenção de Jotien, né, de 1994,
nas políticas públicas educacionais brasileiras, ou seja, a gente vai justamente ver como é que esses documentos impactaram, né, em documentos como a Constituição, como o Plano Nacional da Educação, e como nós pensamos, né, enquanto país, a educação inclusiva como um todo, certo? Então, é justamente isso que nós vamos tratar aqui, tá? Então, eu vou começar, assim, a falar um pouco mais detalhadamente do texto, mas, veja, vocês estão aí, fiquem à vontade, levanta a mãozinha, né? Fiquem à vontade para falar e participar, né? Eu gosto de ouvir vocês, de saber a experiência de vocês. Eu sei que tem gente aqui que já está trabalhando, né, com educação inclusiva, então, se quiser relatar experiências, falar, fique à vontade, né? São coisas que enriquecem aí o nosso encontro e a nossa aula como um todo, tá bom? Bom, o texto de hoje, né, o nome dele, né, é A Inclusão Escolar no Brasil, né, dois pontos da Declaração de Joutien 90 ao Plano Nacional da Educação de 2014. Né? E ele foi escrito, né, pelo Samuel Vicente Júnior, né, e pela Márcia Duarte, né, dois pesquisadores aí sobre a questão da educação inclusiva, tá? Esses textos já estão lá na Educa, já estão disponíveis, as declarações também estão lá disponíveis. Logo mais, essa aula também vai estar lá disponível, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. E a grande ideia, né, desses textos e da discussão de hoje é compreender, né, essa relação, né, entre direitos humanos, a universalização da educação e a inclusão das pessoas com deficiência na nossa realidade brasileira, tá? Bom, para incentivar, né, para ouvir a voz de vocês, eu queria que alguém, né, ou alguém falasse para perguntasse, assim, respondesse o que eu vou perguntar, né? O que é que vocês acham? A educação, ela é realmente para todos, né? Pelo menos aqui na nossa realidade brasileira. O que significa ser uma educação realmente para todos? O que é que vocês acham quando vocês veem isso? Pode falar, Neane, fica à vontade. Na minha percepção, a educação para todos seria para todas as pessoas, independente de classe social, cor, é, necessidades especiais, no caso ao todo, né? Perfeito. E você acha que hoje a gente consegue garantir isso? Infelizmente não, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de acesso às escolas, como pessoas que moram em zona rural, mesmo que tenham transporte, às vezes é deficiente, né? Porque às vezes falta ônibus, outras pessoas, já vi casos de crianças que atravessam rio para poder ir para a escola, né? Ainda é real essa situação. E a questão também da condição física, quando a pessoa não tem assim uma condição financeira melhor, ela não tem acesso ao conhecimento quanto as outras, né? Em questão de internet, em questão de um livro, de uma boa revista, às vezes a escola não tem biblioteca, não tem laboratório. Aí vem a questão das necessidades especiais, né? Muitas escolas não estão preparadas para receber os alunos. Os professores às vezes estão desqualificados e fica assim uma educação deficiente, então acaba que não é para todos. Exatamente, Neane. Mais alguém queria falar sobre isso, né? De como é que vocês percebem essa educação realmente para todos? Não? Tudo bem. Daqui a pouco, quem quiser pode falar. Neiane, você tem toda a razão. Eu acho que o texto, ele vai trazendo, assim, óbvio que a gente vai sempre trazendo a questão, né, para o nosso tema, que é da educação especial, mas você tem toda a razão. A gente tem inúmeras dificuldades, né? Você falou na questão da zona rural. Ano passado mesmo, né, eu estava dando a disciplina de educação do campo e saiu uma matéria aqui, né, na cidade de Palmas, né, que vejam, é a capital, né, como se fosse ali, né, tivesse mais acesso, mais as coisas, e que algumas crianças, né, elas estavam, né, sem ir para a escola há meses, porque o ônibus, né, que fazia o trajeto, né, de pegar essas crianças na zona rural e levar para a escola, estava quebrado, né? E aí as crianças passaram ali meses sem esse acesso à educação. Então, realmente, será que é para todos? E aí, quando a gente vai, né, analisando essas questões dentro
da perspectiva da educação especial, será que mesmo que o estudante consiga chegar ali na escola, será que essa escola está preparada para recebê-lo? Seja na questão da infraestrutura, né? Por exemplo, rampa no lugar de escada, elevador, piso tátil. Será que está? Segundo, será que o currículo que está ali, ele é preparado para isso? Será que as avaliações vão ser, né, específicas para as pessoas, né? Será que a gente vai ter avaliações diversificadas para cada público, para cada habilidade e competência seja, né, avaliada de acordo com o que a pessoa pode cumprir, né? E outra coisa, será que nós, professores, a gestão da escola, está capacitado para lidar com essas questões? Então, de fato, essa educação, enquanto um direito constitucional, enquanto, né, um direito humano garantido, né, a gente sofre ali com muitas dificuldades, né, e em diferentes estratos sociais, né? Só que esses estratos, eles também têm as interseccionalidades, né? Então, você vai ver mulheres evadem mais do que homens, né? Pessoas com deficiência evadem também muito mais do que pessoas que não têm deficiência. Indígenas, no Tocantins, a gente vai ver isso em outra aula, né, mais para frente. E a população indígena no Tocantins é a população que mais evade, né? Então, por que esses grupos têm índices tão altos, né? É, muito provavelmente a culpa não é deles, é porque talvez a gente não esteja fazendo ali uma escola que esteja preparada de fato para essa inclusão, para essa inclusão de diversidade. E agora, nesse momento, enquanto a gente está falando aqui da Declaração, né, dos Direitos Humanos, a gente está falando da diversidade como um todo, né? A gente ainda não chegou nem na parte da educação inclusiva, né? Então, assim, de acesso à educação para pessoas com deficiência. Então, a gente ainda está falando de uma questão bem mais macro, né? Então, essa é uma questão importante. Por exemplo, né? Vocês, quando tiverem acesso, não sei se todo mundo já leu e tal, mas certamente vão ler aí durante a semana, né? A Declaração de Direitos Humanos, ela é de 1948 e o seu artigo 26, ela garante, né, a educação como um direito fundamental. Uma questão importante. Quando eu falo aqui, a Declaração dos Direitos Humanos, que foi feita pela ONU em 1948, tá, professor, mas o que isso tem a ver? Por que a gente está falando disso? Porque todos os países que são ligados à ONU assinaram essa declaração, então, quando os países assinam, eles se comprometem a cumprir. Né? Então, não é apenas a gente está falando aqui porque não tem nada a ver com a gente. Não, tem tudo a ver com a gente, porque o Brasil também é signatário da ONU e assinou. Então, ele também se comprometeu a fazer tudo o que está escrito lá, como todas as outras documentações que a gente vai ver aqui, tanto hoje quanto na nossa próxima aula, depois do Carnaval, no dia 11, tá? Então, veja, na Declaração dos Direitos Humanos, o seu artigo 26, ele fala exatamente sobre a educação, ele diz que o direito da educação, ele é universal, então, todas as pessoas, elas têm que ter o direito à educação sem nenhum tipo de discriminação, ou seja, né? Deixa eu ver, ele isso, exatamente, né? A gente tem que pensar a inclusão como um todo. Claro que a gente vai, né, vai ter momentos que a gente vai falar, né, principalmente na segunda parte da disciplina, falar de práticas pedagógicas com TEA, com algumas outras questões ali, deficiências físicas e tal, mas a gente ainda vai caminhando ali nesse sentido, sim. Né? Eu acho que, na verdade, você tem razão no sentido de pensar que para a gente chegar no extrato, né, das pessoas com deficiência, pensar também, né, de fato, na inclusão de uma forma geral, né? Que eu acho que é o caminho, né, que a gente vai saindo. Eu acho que a gente vem de, bom, educação é para todos. Aí a escola começou a ver que essa diversidade era muito grande e viu que esse desafio era muito grande, e aí a gente começou a pensar ali em estratégias para esses estratos sociais, né? Bom, a outra questão também, né, que é educação gratuita e obrigatória, né, pelo Estado, pelo menos no nível fundamental. Eu não sei se vocês talvez vocês devem ter visto isso na história da educação, mas se a gente for pensar que no Brasil a gente tem 100 e pouquinhos anos do Estado entender que a educação é obrigação dele, tá? Então a gente tem ali 100 anos, basicamente,
né, que a educação ela é ofertada como obrigação do Estado, né? Então, é muito pouco tempo, vamos dizer assim, certo? Bom, entender que a educação ela promove ali o desenvolvimento pleno, e isso está na LDB, pleno da personalidade humana e do respeito aos direitos humanos, e que a garantia também ao acesso igualitário da educação superior, né? Enfim, por isso que a gente, né, tem no nosso país, né, como, né, estamos aqui, né, nesse momento, também fui aluno, né, toda a minha vida eu fui aluno de universidades públicas, né, desde a graduação até o doutorado, também, que entende-se que é uma obrigação do Estado, né? Quando eu falo Estado, não é só Estado Tocantins, não, é Estado, governo federal e também as unidades federativas. Eu acho que no Brasil, o único Estado que não tem uma universidade estadual é o de Sergipe, né? Curiosamente, aí, é o único Estado que não tem, todos os outros têm. E Brasília, que é um distrito federal, né? Então, também não tem, mas tem a Universidade Federal, que é a UNB. Bom, e aí, esses princípios, né? Veja aí, Neyane, como você estava falando, né? Essas questões que a gente está falando de maneira ampla, né? Elas forneceram a base, não só ética, mas uma base jurídica para as pessoas, né, começarem a pensar numa defesa da educação especial, né? Pois se nenhuma pessoa pode ser privada do seu direito de aprender por nenhuma deficiência ou qualquer outra condição de vulnerabilidade, então exige-se também que o Estado agora, né, ele seja responsável por fornecer a educação para esse grupo também, né? Então, vejam, o Brasil, né, o artigo, né, ele mostra que o Brasil acabou incorporando isso oficialmente pela primeira vez na nossa Constituição de 88, né, que é a nossa Constituição até hoje, né, em diversas políticas educacionais, né, para que a gente consiga hoje estar pensando, né, numa educação inclusiva. Então, vejam só, a gente tem a Declaração de Direitos Humanos em 1948 e levou basicamente ali 50 anos para questões, né, que estavam ali serem incorporadas na nossa realidade enquanto Brasil, ou seja, na nossa Constituição, né? Então, vejam como essas questões elas não são tão rápidas quanto a gente gostaria, né? E a gente vai continuar vendo isso, né? E também o quanto os anos 90 foram importantes nesse sentido. A gente vai ver se que quase todo esse ordenamento jurídico que hoje influencia tanto na nossa legislação brasileira surgiu ali de discussões dos anos 90 e que essas discussões elas se complementam, né? Talvez vocês tenham uma visão mais ampla sobre isso depois do nosso próximo encontro lá no dia 11, que é quando a gente vai fechar esse assunto, mas vejam, né, que há uma ligação entre isso, né? Então, e aí a gente chega, né, na Declaração Mundial sobre a Educação para Todos, né? Veja, 52 anos, 42 anos depois, né, na Conferência de Jomtien, na Tailândia, em 1990, esse direito à educação para todos foi um marco no sentido da universalização e da ampliação do acesso à escola para grupos, né, historicamente marginalizados. Então, veja, a gente agora já está diminuindo, não é que, desculpa, não é diminuindo a palavra, nós estamos especificando os públicos, né? Quando lá em 1948 a gente disse, ó, a educação é para todo mundo. Aí agora, na Conferência de Jomtien, em 1990, se fala nas questões de grupos historicamente marginalizados, né? Incluindo crianças com deficiência, né? Então, agora a garantia de direito à educação é para todos, porém sem discriminação. Atenção especial para grupos vulneráveis, ou seja, já tem uma especificidade, né? Incluindo aí as pessoas com deficiência. E, mais importante, a flexibilidade dos sistemas educacionais para entender as necessidades individuais dos alunos, ou seja, aquela questão que a gente já falou e vai continuar falando ali durante toda a disciplina. Não é o estudante que se molda à escola, é a escola que tem que estar preparada para uma diversidade e pensando ali no seu ordenamento inclusivo,
né? Então, para isso, a gente precisou também, uma questão que a convenção, a conferência, na verdade, de ontem fala, é que tem que ter ali uma integração entre setores públicos e privados para garantir suportes adequados a essa educação inclusiva, né? E aí, né, como a Neyane já falou bem aqui no chat, essas questões, elas serviram de base para algumas reformas educacionais, né? Já falei da questão da Constituição, mas, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é de 1996, né, a famosa LDB. Depois a gente vai continuar discutindo, né, no próximo encontro, a Declaração de Salamanca, a Conferência de Guatemala, mas, voltando para o Brasil, a gente também vai ter, em 2008, né, que a gente vai falar especificamente, quando a gente chegar nas legislações brasileiras, a Política Nacional para a Educação Especial, numa perspectiva de educação inclusiva. E, né, o Plano Nacional da Educação de 2014, que a meta 4 é referente à educação inclusiva, né? Então, vejam, percebam que há uma trajetória, as coisas não nascem do nada, não caem assim do nada, não é para a gente que está aqui hoje, né, numa terça-noite, às vezes ainda sem jantar, a gente aqui, tenho certeza que tem gente aqui que está jantando aí na hora da aula, porque foi o tempo que conseguiu, né, para isso. Para a gente estar aqui, né, a gente está hoje, numa terça-noite, discutindo a educação básica, houve toda uma base, né, histórica, teórica, de políticas públicas e de legislações para que a gente esteja, nesse caso aqui, combatendo um dos maiores problemas, que é a formação dos profissionais, né? Então, eu já falei para vocês que quando eu fiz minha licenciatura, né, lá 20 anos atrás, né, já estou aqui, né, denunciando a minha idade, a gente não falava muito sobre isso, né? Eram disciplinas que eu paguei e tal, mas eram disciplinas optativas, não tinha não era uma relação tão próxima como a gente tem hoje, né, de estar aqui discutindo, né, falando dessa legislação, refletindo sobre o que é o conceito de inclusão e ali pensar também dentro de uma educação especial inclusiva. Então, há uma trajetória e nós fazemos parte dessa trajetória, né? Inclusive, nós estarmos aqui nesse momento discutindo, né? Bom, e aí, né, a Declaração dos Direitos Humanos, fazendo ali um jogo rápido, né, entre pontos, né, que contribuíram, né, nessa estrutura, a Declaração de Direitos Humanos, em 1948, ela coloca a educação como um direito, né, a igualdade de oportunidades na educação, e que, para que isso aconteça, precisa ali ocorrerem ações concretas nesse sentido. Então, não vai cair do nada, né? E já em Jonte, 40 anos depois, a gente vai ver que a educação universal como uma meta global, ou seja, para o mundo inteiro, né, inclusive nós, brasileiros, uma atenção aí já especial a grupos vulneráveis, então as pessoas com deficiência entram nesse sentido, né, e o desenvolvimento de sistemas educacionais que sejam flexíveis e adaptáveis, ou seja, já se chega em 1990 com questões diferentes de 1948. Enquanto 1948 estava na questão, ó, todo mundo tem que ter direito à educação. 40 anos depois, já percebeu-se que avançamos, né? Então, a gente viu que todo mundo tem direito à educação. Continuamos, inclusive, reforçando isso. Essa também continua sendo a nossa meta. Mas tem grupos que precisam de mais atenção do que outros, e a escola precisa estar preparada para esse grupo, né? Então, basicamente essa mudança, essa comparação que nós podemos fazer nesse documento. E aí também, né, já estou aqui dando um spoiler, é o tema do nosso fórum dessa semana, né, de como a gente percebe, né, essas desigualdades enquanto a gente quer promover uma educação inclusiva, mas como essa inclusão ela pode ser diferente a depender do grupo, né, social, o extrato social de qual nós estamos falando.
Claro, aqui nós estamos dedicados, né, às pessoas com deficiência, mas vocês podem ali, né, refletir sobre inclusão de uma maneira mais geral, né? E como é que a gente avança nesse sentido, né? É preciso fortalecimento de políticas públicas, a gente vai, né, discutir muito sobre isso ainda na disciplina. Ainda se falar no acesso à escola regular, né, para os alunos com deficiência, e a necessidade de formação docente e adaptação curricular. Então, vejam, por mais que a gente ainda está relativamente no começo da disciplina, percebam que todos os textos e todas as discussões, por mais que a gente vá ali aprofundando em determinados temas, eles giram em torno disso, né? Políticas públicas de inclusão, né? A infraestrutura, e para a infraestrutura no sentido de recursos, né? O acesso e a permanência das pessoas com deficiência e a necessidade de uma formação para ali se desenvolver adaptações curriculares, avaliativas. Então, esses são pontos que a gente vai falar deles de diferentes formas, todas as aulas, basicamente, né? Não tem como fugir desses pontos, porque isso são os pilares ali para a gente conseguir, de fato, efetivar uma educação inclusiva, né? Porém, a gente tem avanços, né? A gente não estamos ainda em 1948, nem estamos mais em 1990. Nós tivemos avanços aí, né? Então, a gente conseguiu uma expansão no acesso, né, a pessoas com deficiência no ensino regular como um todo. Então, a gente tem ali um significativo aumento de matrículas, né, ao longo aí desses 35 anos, né? A gente tem no Brasil a criação de legislação específica e implementação de políticas públicas. Ah, professor, mas são insuficientes? São, né? Mas existem e estão, né, em algum nível atingindo ali esse propósito, né? Talvez se a gente já tivesse superado, a gente nem estava tendo essa disciplina hoje, né? Mas é um caminho, estamos construindo esse caminho. Faz parte também, enquanto educadores, a fiscalização, né, e a atuação dentro desse processo, né? O reconhecimento de necessidade de recursos pedagógicos, né? Eu não sei se, eu sei que tem gente aqui que já trabalha, né? Está em escola ali, né, dedicada a essa questão da educação especial, mas eu não sei se, por exemplo, nos seus ambientes já se encontra, né, salas multidisciplinares com recursos pedagógicos e tecnológicos específicos. A gente aqui em Palmas, a gente sabe que algumas escolas têm, eu não sei se atende toda a população, eu creio que não, porque eu também dou aula no curso de pedagogia presencial e a gente vê, né, alguns relatos de algumas escolas que ainda precisam, né, melhorar nesse sentido, mas a gente está, né, ali se transformando nesse sentido. E aí eu acho que o grande desafio que nós temos, né, é o quanto há uma discrepância entre essas legislações, né, e a realidade que nós vivemos, né? A realidade que vocês já encontram e que vão encontrar aí com maior, né, frequência quando se formarem daqui a bem pouco tempo, espero eu, né? Então, há essa questão, há uma falta de formação adequada, né? Vocês não vão sofrer com isso, porque vocês já estão tendo aqui essas discussões, mas é preciso também que essas discussões aqui a gente faz o inicial, né? É preciso que também, quando vocês estejam lá na ponta, os empregadores de vocês, seja iniciativa pública ou privada, efetivem ali formações continuadas, porque a sociedade muda, as demandas mudam, né? Vamos ver aqui a Rosileia. Exatamente, exatamente. A efetivação desse direito varia de acordo com o contexto econômico, né? Beneficiando a sociedade como um todo, mas de maneira desigual. Você tem toda a razão, Rosélia. É algo que a gente precisa repensar, né? Justamente essa discrepância entre a legislação e a realidade escolar, né? E a gente, veja, é aquilo que a gente sempre fala, né? A escola, o modelo de educação, ele não é um mundo à parte do mundo que a gente vive. O nosso país, ele é um país desigual. Então, na, é quase consequência, eu ia falar naturalmente, mas nada é natural. É quase uma consequência esperada
E em uma instituição tão importante quanto a educação, haja também desigualdade, né? Então, a gente tem que entender isso também, né? Que o combate à desigualdade, ele vai, é, é, ele está no cerne da nossa profissão, né? Enquanto educadores, enquanto docentes, enquanto gestores escolares, né? O combate à desigualdade faz parte também de como a gente vê, né, a nossa profissão, porque como é que a gente vai incluir, né, se a gente tem discrepâncias sociais tão grandes dentro da nossa sociedade, né? Bom, a gente vai ter também, né, infraestrutura insuficiente, né, para atender as pessoas os alunos, né, com deficiência, e isso demanda de dinheiro, né? Não tem como, por exemplo, né, a gente, veja, vou dar um exemplo aqui. A gente também tem barreiras atitudinais, né, como preconceitos, né, algo que a gente já falou em alguns textos, né, por exemplo, alguns pais reclamarem que na sala dos seus filhos, em uma escola regular, existem pessoas com deficiência, como se aquilo fosse baixar ali o nível da escola, né? Então, a gente tem essa barreira. É uma barreira que precisamos, de fato, também combater, certo? Mas a questão da infraestrutura, né, de precisa ter uma rampa, precisa ter piso tátil, precisa ter softwares, precisa ter sala multidisciplinar, ela não é uma questão que se resolve combatendo barreiras atitudinais, por exemplo, né? Ela é uma questão que precisa de investimento. Talvez, sim, a barreira atitudinal esteja no secretário, na secretária da educação, no governador, no presidente, enfim, em estratos que precisam entender que garantir investimentos, né, nessas questões, nessa questão da infraestrutura, vai, de fato, contribuir para uma educação inclusiva. Então, assim, essas questões elas não podem ficar apenas na legislação e nas nossas aulas, né? Elas precisam, de fato, ser efetivadas, né? E muitas dessas coisas são ali de resultado de investimento, de dinheiro mesmo, de políticas públicas para isso, né? E que são questões que não, né, nos cabe fiscalizar e cobrar, né? Mas não somos nós que, por exemplo, garantimos quanto a escola vai receber de investimento ou não, né? Porque aí a gente pensa, tá, beleza, se garantiu o acesso, colocou todo mundo lá na escola, mas isso significa que o direito à educação está garantido? Né? Vocês acham que, quando eu digo, olha, a gente chegou ali na Declaração de Direitos Humanos e diz que o acesso à educação é para todos. Aí, então, todo mundo vai para a escola. Mas a gente chega numa escola, a escola não está preparada para receber. Então, esse direito à educação está garantido? Né? Efetivando a matrícula, eu garanto isso? Será? O que é que vocês acham? É aí que entra o tema lá, né, de inserção, inclusão e a outra que me fugiu na mente era. Exatamente, da semana passada, né? Exatamente, Niane, exatamente. Você garantir que a pessoa seja matriculada não, é o mínimo do mínimo, não é o primeiro passo, mas você tem que garantir que a escola esteja ali e que as pessoas com deficiência tenham também a garantia de um aprendizado de qualidade, né? Que a escola esteja preparada para elas. Então, isso faz parte, né, dessas questões estruturais e faz parte de nós também, né, enquanto futuros profissionais, né, de contribuir ali para a efetivação dessa inclusão, né? Então, vejam, a gente saiu de a educação é um direito de todos para agora a gente está discutindo a educação inclusiva é um direito fundamental. Então, vejam que como houve essa transformação da Declaração dos Direitos Humanos de 1948 para 1990. E vão ter mais transformações, tá? Já vou adiantando aí para vocês os nossos próximos encontros, né? Então, vejam, há uma diferença nisso e há uma garantia ali agora que é um direito fundamental à educação inclusiva. E esses documentos internacionais, eles influenciaram muito na legislação brasileira, como eu disse para vocês. Se o Brasil ele faz parte da ONU, né, ele
garante a cumprir aquilo que está lá. Se ele faz parte da Convenção, né, de Salamanca, desculpa, hoje a gente está falando da de Ontem. Se a gente está falando se o Brasil está lá como integrante, ele assinou aquilo, então ele se compromete a fazer aquilo também. Então, ao se comprometer a fazer, obviamente, isso vai influenciar na legislação brasileira, que é o que a gente vai ver aí nas próximas aulas, né? Então, o que é que esses dois documentos eles nos dizem? Que a universalização do acesso à escola aconteceu, né? Falou-se ali muito nisso. A gente tem hoje um grande aumento no número de matrículas, porém, ele precisa ser acompanhado ali de um suporte efetivo para garantir essa aprendizagem real. Ou seja, se eu colocar um aluno com deficiência, um aluno indígena, um aluno quilombola apenas na matrícula, isso não garante que aquele aluno está aprendendo e não garante que a escola está realmente preparada para recebê-lo. Então, são questões que a gente precisa refletir também dentro de uma educação ali inclusiva, certo? Então, assim, o que eu penso, né, para a gente discutir hoje, né, e a gente levar essa discussão aí ao longo da semana lá no fórum, é que a inclusão educacional ela vai além do acesso à escola, né? O acesso à escola é apenas o primeiro passo e que para a gente ter de fato a educação inclusiva, a gente precisa de mudanças estruturais, políticas e culturais para garantir que todos possam de fato se desenvolver plenamente. Hoje nós falamos da Declaração Universal de Direitos Humanos e da Declaração de Jointien. Na próxima aula, a gente vai aprofundar essa discussão com a Declaração de Salamanca e a Conferência de Guatemala, né? E vamos aí, nas próximas aulas, próximos encontros, acrescentar ali como, né, as legislações brasileiras elas foram construídas a partir disso, tá? Bom, então, basicamente, pessoal, o que eu tinha para falar nesse sentido, né, desses dois documentos, era isso. Assim, o quanto esses textos eles influenciaram na nossa, né, ordenamento, né? Deixa eu ver aqui a Rosileia. Hoje, os desafios é garantir a exatamente, exatamente, exatamente. Né? Boa reflexão, Rosileia, porque a gente, né, como a gente está vendo nesses textos, né, o acesso ali é como se, na teoria, a escola tivesse de portas abertas, porque ela recebe ali o aluno, ela é proibida de rejeitar ali a matrícula, né? Mas, e aí, beleza, se matriculou. E como é que é a convivência dessas pessoas, né, na escola? A escola, ela está, desde a infraestrutura até as formas de avaliação, condição de conhecimento, currículo, será que ela está preparada para receber? Como é que aquilo, além das barreiras estruturais e as barreiras atitudinais também, como é que elas são vistas, né? Então, a gente precisa que essa inclusão escolar ela saia de uma simples matrícula, né, com alunos, né, com deficiência. Assim, alunos com deficiência, principalmente em escolas regulares. A gente vai se deter um pouco mais nisso na próxima aula, né? Mas existem também transformações, né? Essas transformações sejam na estrutura, pedagógicas e atitudinais, certo? E com isso, eu queria saber se alguém tem mais alguma dúvida, se quer fazer um comentário, o que é que vocês acharam, se já leram o texto, enfim, né? Fica aí aberto as impressões que vocês tiveram sobre, né, essas duas questões de hoje, né? A Declaração dos Direitos Humanos, né? A Conferência de Jouthen, para ali a formação da educação inclusiva. A Neiane levantou primeiro, depois a Raquel. Pode falar, Neiane. Essa aula é praticamente um reforço que a gente teve do semestre passado no estágio, a gente teve observando a estrutura organizacional da escola. Né? Nela nós observamos se ela tem adaptações para receber um cadeirante, uma pessoa que tem deficiência. Na escola que a maioria estagiou, né? Vimos que geralmente os banheiros têm algumas portas e algumas salas têm as portas alargadas, algumas carteiras que são adaptadas, corrimãos, os corredores mais alargados e as rampas, né? E assim, o que foi questionado, principalmente na escola que eu estagiei, é que assim
pelo menos na cidade, a deficiência maior é que a maioria das escolas não são da prefeitura, são alugadas. Então, assim, eles não têm muito, além de não ter a condição de estar investindo, não pode estar investindo tanto porque o prédio não é da prefeitura, né? Aí tem mais ainda essa deficiência que, além de falta da condição financeira, não ter também o apoio de ter um local próprio da escola para poder fazer as adaptações necessárias, né? Aí praticamente complementa assim a questão da estrutura da escola e a inclusão. Exatamente, né? Vou deixar a Raquel falar também, porque a gente junta tudo e faz um comentário. Pode falar, Raquel. Boa noite, professor. Boa noite a todos. É só mais um comentário e uma. É porque meu filho, ele tem um coleguinha com deficiência, estuda com ele. Aí eu falo assim, eu não sei nem como orientar ele a tratar ele, porque ele diz que ele não fala, ele não escreve, ele está no 5º ano, e eu falei, conversa com ele, ele falou, mas ele não me responde, mãe. Aí ele tem auxiliar, e eu falei assim, porque não tem como, eu falei, como é que eu vou aconselhar se nem eu sei tratar, né? E a gente vê essa amplitude de formas, e eu falei assim, ele está indo, né? Ele veio do 1º ano, 2º, 3º, 4º, agora está no 6º ano, e daqui um dia ele termina o ensino médio. Eu falei, como é que ele vai ficar, né? Porque não sabe, nem os colegas não sabem tratar. Eu falei, como é que é na escola? Ele falou assim, aí a gente fica lá, a gente faz, só que não tem um tempo, não é para ele, para conversar com ele, porque eu tenho minha tarefa para fazer, né? Aí eu falo, gente, eu falei, eu não sei o que eu falo. Se puder nos orientar isso, a gente a orientar eles a tratar ele também, né? Era só esse o meu ponto. Ótimo, Raquel. A Neyane falou aqui também que também o filho dela, né? Isso, o filho também tem um colega, assim. Então, a gente vai tratar isso em outras aulas, mas já vou adiantando, porque foi ótimo que vocês perguntaram, como a gente estava falando, além das questões de infraestrutura, tem as questões atitudinais. Então, muitas vezes, eu não estou dizendo que é o caso dos gestores daí, né? Porque eu não conheço, mas estou dizendo que pode ser, né? São questões da própria escola também não saber lidar. Por quê? Por questões que a gente já está falando, né? Falta de investimento em formação, né? O que a Neyane falou é essencial, a questão de escolas que não são próprias, então você não tem, já tem dificuldade de fazer esse investimento em infraestrutura, mas na questão que a Raquel trouxe, são questões que esse assunto ele não pode ser ali um assunto tabu. Essa criança, o coleguinha do seu filho, Raquel, ela não pode ser ali vamos fingir que essa pessoa não existe, vamos fingir que não tem nada acontecendo aqui. Não. Inclusive, a comunidade, a escola, ela pode ser um espaço para essas discussões, para você, né, Raquel, que traz essa preocupação enquanto estudante de pedagogia, enquanto mãe, tá, e o que é que nós devemos fazer? A escola podia estar promovendo também esse debate, né, de como pode fazer, de como é que a gente promove a inclusão, porque da mesma forma, Raquel, que você está preocupada no bom sentido, né, em como melhorar a relação do seu filho com o coleguinha, pode ser que tenham pais que não entendam por que aquela criança está ali, né? E que talvez entendam que aquela criança esteja atrapalhando o desenvolvimento do filho dela. Então, a escola, ela precisa também ser um espaço de trazer esse debate, né? De não só fingir que aquela criança não está ali, né? E que ou fica dormindo lá e finge que ela não existe, né? E aí não garante o que a gente está dizendo, a inclusão de fato. Só está matriculado e pronto, como se estar matriculado e estar frequentando, né? Mesmo que não tendo nenhuma condição, né? No sentido de a escola, né, no sentido de recebê-lo e adaptá-lo, não está tendo efeito, né? Que é como você falou, aí tá ali, tá indo, daqui a pouco, né, termina o 3º ano, mas será que é uma questão que a gente vai tratar na disciplina também? Será que como é que essa pessoa ela vai ter uma independência? Como é que ela vai entrar no mercado de trabalho para poder, de fato, ter ali uma independência e um empoderamento, né? Como a gente vai ver na lei de inclusão, que fala muito sobre isso e tal.
Então, são preocupações, e cabe também à escola ser esse espaço de reflexão, de promover, né, eventos, de promover palestras, de trazer pessoas, de conversar, e que isso não seja um tabu dentro da escola, né? Então, esses exemplos que vocês trouxeram foi bom no sentido de a gente pensar como essas barreiras atitudinais, elas também interferem no processo educativo. Você quer falar, Raquel? Pode falar. Não, acho que a Raquel só esqueceu o microfone. Eu posso Pode falar, falar? Sônia. Pode falar. Boa noite, desculpa aí atrasado, porque hoje eu estou de serviço. Imagina. Mas, olha, isso é muito, muito preocupante mesmo, que a colega falou aí, a Raquel. Gente, eu sou conselheira tutelar e é o que mais está acontecendo. Então, o que cabe aí a essas crianças? Os pais, eles precisam correr, porque eles têm direito, né? Eles têm direito. E tem uma turma aí muito grande se especializando, o professor já é nessa área, quanto, né, a inclusão na escola. E tem a solução para tudo, né? O que aconteceu aqui na minha cidade recentemente? Uma criança, ela morreu, ela é especial, porque a mãe, ela não tinha esse conhecimento que ela podia correr ao conselho. Aí o conselho já não tem uma bola de cristal, porque tudo que acontece precisa ser denunciado, né? A maioria das pessoas tem o conselho como mal, não faz nada, é porque não conhece as atribuições do conselho tutelar. Eu já vai fazer 2 anos que eu sou conselheira. Hoje eu faço parte da sociedade que estava do lado de fora falando. E hoje eu sei a realidade. Então, tem direito, sim. Temos que alertar essas mães que procorrer ao conselho, porque eles têm direito. De 0 a 18 anos, tem direito a um especialista, tem direito às consultas, tem direito aos exames caríssimos. A fila é muito grande pelo Estado. Então, assim, nós que estamos aqui, já é um alerta, falam, acordem, desperte essas mães, porque elas vivem tanto no mundo ali com seus filhos, que elas esquecem que pode procurar ajuda, né? Tem lugares, tipo aqui na minha cidade, já abriu um lugar onde acolhe as mães atípicas, né? Isso é muito bom, mas tem outros lugares que não existe, não tem a PAI, né? Então, assim, é muito mais difícil para ela, né? Então, como conselheira agora aqui, eu falo, orienta essas mães a buscarem os seus direitos, porque eles têm direito sim, tá bom? Obrigada. Imagina só, eu que agradeço. Muito importante o seu relato, né? Porque, de fato, muito do que a gente está discutindo aqui é também para a gente ser ali esse agente, né, de transformação, a gente também propagar essas discussões que a gente está tendo aqui, né? Como a própria senhora falou, antes de eu ser conselheiro, eu pensava de uma forma, agora eu vejo que a realidade é outra, né? E que, gente, assim, talvez, né, muitos de vocês já sejam mães aqui, né, e vivem ali que convivem com a maternidade, e sabem quanto é cansativo, é exaustante, demanda-se muito. Imagina, né, a questão ainda de mães de pessoas com deficiência que também têm outras demandas, né, então, às vezes, as pessoas, elas ficam ali sufocadas mesmo, né, e muitas vezes a própria ignorância, não no sentido de ignorância, de brabeza, né? Perdão lhe cortar, só para me terminar a falar da criança que morreu, para não ficar mal entendido. Ah, tá, pode falar. É que a criança que morreu, ela havia 2 anos de idade, ele tinha aquele negócio na garganta que não fala, que se alimenta, eu esqueci agora. Sonda? Não, na garganta. Ele não conseguia falar e se alimentava por ali. Até para ele fazer as consultas, tinha que ter um carro próprio para ele, né? Então, a mãe sofreu 2 anos sem saber. Quando foi assim, já próximo dele morrer, alguém falou para o conselho sobre essa criança, né? Não soube nem contar direito, mas a gente pegou o endereço e foi lá. Quando nós fomos lá, que a gente viu a situação, que nós falamos assim, por que você não procurou o conselho? Ela falou assim, eu não sabia, ninguém nunca me falou.
Então, ia no postinho, nada, ia em regional, nada. Então, assim, ninguém nunca orientou ela. Então, quantas crianças, né, têm passado por isso? Eu creio que se ela soubesse que tinha esse direito, eu creio que ela ainda estava com o filhinho dela, né? Então, foi uma, assim, foi uma, não sei nem como é que se fala, né? Mas é isso aí, é importante a gente passar informações. Por isso, vocês que já estão atuando dentro das salas de aula, as escolas, o conselho, ele precisa estar na escola, faz ofício, convida eles para levarem palestras. O conselho só vai quando é convidado, viu? Precisa ter um ofício. Tudo tem que ter papel, vocês sabem disso. Então, orienta o diretor a fazer convite para o conselho e a escola orientar os filhos e na reunião dos pais. Isso é muito importante, viu? Obrigada aí de novo. Imagina só, mas a gente que agradece, porque você tem toda a razão. Porque a sua fala, ela se complementa muito com a da Neane e da Raquel, né? Porque é como a Raquel ali enquanto mãe, preocupada com a relação do filho dela com outro coleguinha lá, e é como você falou, o conselho, ele pode também ir na escola, ele pode falar da legislação, ele pode falar, outras pessoas podem ir na escola também, para, de fato, informar, né, e muitas vezes não tem não é uma receita de bolo, né, nós, enquanto seres humanos, somos subjetivos, então não temos dizer, tem que fazer assim, assim, assado, mas também não é uma coisa que não tem solução, né? Como você mesmo falou, tudo tem solução, né? A questão é que me parece que em muitos casos a gente tem barreiras atitudinais que fazem com que a gente finja que o problema não existe. Não estou dizendo que é o caso da mãe, tá? Estou falando mais, voltando ali para uma questão, pelo que a senhora falou, é um caso ali mais de não saber, né, dos seus direitos, enfim, que faz parte também de desigualdade, né? Na questão de desigualdade de educação, de acesso à informação e tal. Mas o que eu estou falando é de barreiras atitudinais, no sentido de, vamos imaginar aqui uma escola hipotética, onde tem esse caso e tem ali, né, pessoas com deficiência matriculadas, mas que a escola finge que elas não existem, né? Que elas são, não é que finge que não existe, é finge que elas não precisam de um atendimento especializado para que seu processo educativo seja garantido, né? E a gente tem muito, finge que a questão não existe, finge que não precisa ser discutido, né? Então, alguém levantou a mão? Alguém quer falar? Eu vi aqui, eu vi que levantou, mas abaixou. Pode falar, Rosemília, fica à vontade. Boa noite, professor e todos. Tipo assim, um exemplo que eu vou falar sobre esse caso que Neiane e Raquel, né, tá comentando. Eu tenho um filho especial. Aí, no primeiro ano de escola dele, né, que tinha uns 4 anos de idade, ele tem um problema chamado hidrocefalia, só que a gente olha para ele, nem parece que ele tem problema, né? Aí eu matriculei ele na escola, numa certa escola que tem aqui em Indianópolis, não vou falar o nome, né? Lá eles pegaram, me perguntou como que era ele, né? Se ele tinha que ter uma babá para cuidar, uma enfermeira, tal. Eu falei para ela que não precisava, né? Aí ela pegou, ficou investigando, comentando, eu tive que tirar ele de lá, né? Dessa escola. Aí eu peguei e falei, eu não vou aceitar, né? Não vou aceitar a comunidade excluir meu filho. Ele é normal igual todo mundo. Aí levei ele para uma outra escola, chamada Joca Costa, nessa época, e lá elas perguntou, né, se eu podia acompanhar ele. Aí eu falei, não tem necessidade, porque ele faz as necessidades dele tudo só. Eu ensinei ele desde pequeno, né, fazer as necessidades. E aí eu confiei na escola. A diretora falou, não, tá bom, pode matricular ele. Aí, quando estava com 2 dias, eu falei, eu vou passar na escola, deixava ele e ia para o serviço, né? Eu falei, hoje eu vou para a escola, vou passar lá na escola, mas não vou comentar com o diretor que eu vou ficar, vou ver como que eles estão tratando ele. Aí, quando eu chego lá, eu tô vendo ele do lado de fora da sala de aula, brincando com os carrinhos. Aí eu peguei, fui lá na direção, peguei no braço dele, fui na direção, questionei por que ele estava fora da sala de aula, né?
Aí elas falaram, porque ele estava chorando, estava atrapalhando a professora da aula e tudo. Eu falei, não, só que não vai ficar assim. Porque, tipo, assim, eu sempre fui bem, né, no pé da letra das coisas. Quando eu posso, quando eu gosto de fazer uma coisa, eu volto no pé da letra. Falei, ó, só tem uma situação. Já que vocês estão excluindo meu filho, eu vou na defensoria, né? Que a mãe não pode ser leiga, a mãe tem que ser esperta. Quando Deus dá um filho para a gente desse jeito, porque sabe que a gente vai dar conta, né? Eu falei, ó, vou na defensoria, vou atrás do direito dele. E a partir de hoje, que eu chegar aqui, todo santo dia eu vou vir. Eu não vou avisar o dia que eu vier. Se ele estiver fora da sala de aula, vocês vão pagar indenização para ele, vocês vão fazer tudo, porque vocês têm o direito de ter palestra, porque eu pesquisava, né? Eu era uma mãe, assim, que nunca tinha tido um filho especial, mas eu pesquisava, entrava no Google, pesquisava. Perguntava médico, perguntava o médico dele quando eu levava ele no médico. Aí a diretora pegou e falou, não, a partir de hoje não vai acontecer mais isso, que não sei o quê. Eu falei, como eu posso correr atrás? O que é que vocês querem que eu faça? Ah, porque você tem que correr atrás, assim, de uma pessoa. Ou você, mãezinha, vem ficar na sala de aula com ele, ou você corre atrás de uma professora auxiliar. Eu não deixei para trás, sabe? Eu corri atrás, fui na DRE, fui aonde tinha de ir, e todas as escolas que ele estudou já tinha a declaraçãozinha, né, que ele tinha que ter acompanhante. Menino, foi uma guerra, assim, para mim conseguir. Eu sei que eu movi montanhas, mas consegui. Hoje ele fez o ensino médio, tudo acompanhadinho com as professoras, e agora eu vou correr atrás de um emprego para ele. Obrigada e desculpa vocês por eu ter falado muito. Nada, imagina, Rosemília, parabéns aí pela sua atitude e pelo seu depoimento, né? Que eu acho que essas experiências, né? Elas são muito importantes para a gente trazer, né? Tanto, né, a Rosemília, que traz ali sua experiência com seu filho, quanto outros, a Neyane, a Raquel, né? A Suelma, que trouxe ali o seu trabalho, né? Exatamente, só tem a acrescentar. Então, assim, e não só a questão da disciplina como um todo, mas o seu papel, né, enquanto cidadã, né, todo o seu relato, ele é perfeito, né, porque vejam que coisa, né, a gente está aqui falando, né, que o que você falou, Emília, todas vocês, na verdade, é o cerne da aula de hoje, né, a discrepância que a gente tem entre uma política pública, entre a legislação, né, que está ali posta, e a realidade, né? Veja, como é que pode? Você chegar, mãezinha, né? Você pode ficar aqui com ele? Não, mas não é o seu papel, é o papel da escola, né? A gente até entende que às vezes a escola não tem recurso e tal, mas a escola tem que, não é você se vire e vá lá, é a escola também que deveria estar fazendo esse papel e garantir, porque aí parece que a gente está falando aqui, né? E a escola que tem que se moldar, né? A escola que tem que estar preparada, mas infelizmente a gente vê que na realidade não é isso, né? E que a gente, né, tem que estar ali atento, só que, claro, tem as barreiras, né, que muitas vezes fogem ali da escola, né, da realidade da escola, mas tem na escola também. A escola não pode chegar e se eximir e dizer, mãezinha, você que se resolva. Não, a escola teria que ser parceiro ali, né, da sociedade, né, para conseguir ali essa pessoa, né? O seu relato, Ozzy, me lembrou muito de uma aluna também, né, aqui uma aluna minha aqui, que ela se mudou, ela não morava aqui, ela se mudou aqui para Palmas e tem 2 filhos autistas, né, com TEA, e ela foi matricular em escola particular. E ela saiu procurando várias escolas particulares e só uma, que foi a que ela colocou, matriculou os filhos, que disse que atenderia, né, os filhos dela, que ela não se preocupasse, que a escola iria ali, né, cumprir o seu papel. Mas vejam, e isso numa rede privada, né? Então, às vezes a gente fala aqui, né, muito a gente fala também do papel do Estado e tal, mas a iniciativa privada também, muitas vezes, deixa a desejar nesse sentido, né, de como é que a gente consegue essa inclusão aí de uma forma plena. Então, claro, é papel do Estado, né, a gente tem muitos problemas com o Estado, né, tenho estudantes também que estão ali, né, trabalhando
no Estado nesse sentido como acompanhantes, né? Mas a gente também tem esse problema na iniciativa privada também. Pode falar, Suela, fica à vontade. Quanto a isso aí, realmente, por mais assim, que eu digo que a escola também é muito deficiente nessa questão, né, das nossas crianças especiais, o Estado e o municipal é bem melhor do que a escola privada particular, realmente. Aqui, nossas escolas particulares, eles têm os acompanhantes, mas é uma empresa particular, né? De todos eles são bem formados, são bem mais. É muito caro, os pais pagam particular, né? Inclusive, eu tenho uma amiga que ela é formada nisso, ela ganha R$ 3.000 na escola particular só para acompanhar uma criança especial, né? Então, assim, com todas essas dificuldades, eu vejo que as escolas municipal, estadual, elas estão bem, assim, mais preparadas, né? E a gente não paga nada, né? Mas ainda falta melhorar muita coisa. Exatamente, Suela, tem toda a razão, né? Mas a gente ainda tem ali essas diferenças. Mais alguém quer falar? Fique à vontade. Não? Bom, gente, então, veja, eu acho que só vou dar uma finalizada aqui. Eu acho que os depoimentos de vocês foram muito importantes, contribuíram bastante ali para a aula, porque é quando a gente percebe, né, que também existe, por mais que a gente esteja aqui falando de documentação, de políticas públicas, de leis, a gente vê não que existem não uma realidade, mas realidades no plural. Então, vocês trazendo a experiência de vocês ajuda aprofunda, né, essas discussões que são presentes na disciplina. E o relato de vocês hoje estavam completamente ligados ao tema, né, que é essa discrepância que a gente tem entre legislações e políticas públicas, que nem chegou na questão das políticas públicas, né, mas a gente está discutindo as legislações internacionais que inspiraram essas políticas públicas, mas o quanto isso a gente ainda precisa de atenção cotidiana nesse sentido, tá bom? Então, estou satisfeito com o encontro de hoje, fiquei muito feliz com a participação de vocês, né? E que essa participação ela continue, né, lá no Educa, tá? Assim que essa aula ficar disponível, eu vou colocar lá de novo para que vocês possam reassistir e quem não pôde estar presente hoje assistir também, tá? Aproveitar para desejar a vocês aí um ótimo carnaval, que quem gosta de carnaval brinque, né? Com responsabilidade, que depois também descansem, né? Aproveita aí também, se tiver um tempinho, para tirar o atraso dos textos, né, da disciplina, e dia 11, né, nós estamos de volta, né, continuando essa discussão. Tá? Hoje a gente discutiu a Declaração de Direitos Humanos, né, e a Conferência de Jotuém, e na próxima aula vamos ver a Conferência de Salamanca, né? Boa, Neyane, vai aproveitar para estudar, e a de Guatemala, tá bom? E aí a gente vai ver, eu acho que o importante, e aí fica a dica para vocês, o importante da gente ver essas legislações não é necessariamente elas em si. Por exemplo, eu não vou chegar numa prova, numa atividade e perguntar, o que é que fala o artigo 26 da Declaração de Direitos, dos Direitos Humanos? Não é isso. Mas a gente perceber como elas se unem e como elas se complementam, né? Por exemplo, hoje, né, a Declaração de Direitos Humanos defende o acesso universal de todas as pessoas à educação. E a de Jotuém já fala, verdade, mas a gente tem que também pensar numa educação inclusiva. Então, já é uma nova questão, já é uma especificação disso, tá bom? Então, boa noite para vocês, né? Tenham aí uma ótima semana e dia 11 estamos de volta com as aulas, tá bom? Um forte abraço, até a próxima.